Boa noite, pessoal. Começa pela Vesa TV, mais uma edição do programa ABC Com Entrevista. Como você sabe, toda semana a gente traz um empresário, um empreendedor de sucesso na área de marketing e comunicação para a gente conhecer um pouco mais da história dele, da trajetória, enfim, também, obviamente, conhecer o que a empresa deste empresário produz aqui pela Vesa TV, que você sabe que é o seu canal da área de negócios. E hoje eu tenho a honra de receber este convidado, porque é um grande parceiro nosso também no Prêmio ABC, porque você sabe que você assiste o Prêmio ABC ao vivo por causa deste cara que está aqui, porque precisa ter um link de internet para a gente transmitir ao vivo o Prêmio ABC para você. E obviamente hoje, que evento que não precisa de internet. Mas nós não vamos falar só sobre isso não, porque tem muita história para contar. Eu estou recebendo aqui meu amigo Fábio Custódio, CEO da Tecnobi. Tudo bom, Fabião? Fala, Bonetti, bom dia. Aliás, boa noite, né? Dependendo hoje do horário, com a internet, assistir, né? Com a internet, agora a gente assiste os programas na hora que a gente quer, né? Isso facilitou muito a nossa vida. Muito obrigado, é uma honra estar participando aqui do programa. Fabião, vamos começar, eu sempre brinco assim, que a primeira pergunta, eu gosto de falar assim, vamos começar do começo. Como tudo começou na tua trajetória? Já começou com a Tecnobi? Conta um pouco da tua trajetória de empreendedor na área de comunicação, aí de marketing. Cara, legal. Eu falo que tudo começou quando na verdade, tudo começou com música. Eu tenho uma tatuagem de música. A gente tava falando da tatuagem do lobo, né? Eu tenho uma tatuagem de um violão. Eu comecei... Quando era criança, eu gostava de tocar. E eu tocava violão, fiz aula de violão clássico e eu adorava essa parte musical. Eu lembro que quando eu estava mais ou menos com os meus 18, 19 anos, eu precisava fazer faculdade. E eu queria muito... Eu estava falando da música, mas eu queria muito fazer publicidade e propaganda. Na época, minha família não tinha condições. Minha mãe já era solteira, né? Uma mãe divorciada. E ela não tinha condições de me ajudar numa faculdade ali. Eu falei, vou tentar fazer faculdade. E tentei USP, tentei Mackenzie para fazer publicidade e propaganda e consegui, só que eu não tinha condições de pagar na época, eu não tinha uma boa bolsa de estudos ali para pagar. E apareceu a Universidade Cruzeiro do Sul, lá em São Miguel Paulista, eles tiveram uma oportunidade de bolsa integral para alguns cursos, e um deles era música. Eu falei, cara, eu vou fazer música. E eu entrei na faculdade de música, estudei ali, fiz bacharel, graduação, e dentro da faculdade tinha um estúdio, tal como esse daqui que a gente tá, tinha um estúdio e aquilo me encantou muito. Eu falei, cara, isso daqui tem tudo a ver comigo, porque junta um pouco da música e um pouco da publicidade, que eram as coisas que eu mais gostava. E foi aí que tudo começou, né? Você falou do começo, trabalhei durante um bom tempo em estúdios, eu trabalhei Bom, enfim, passei por vários caminhos ali de estúdios, mas eu trabalhei muito tempo ali com o pessoal do Rick Bonadio, que tem a produção... Pô, o Rick é um cara famosíssimo na área de Mamonas e Charlie Brown, pô. Eu trabalhei com o Junior Lani, ele era um principal engenheiro de som ali, né? Então a gente fez muita coisa ali, acho que de 2000 até 2008, mais ou menos. Arnaldo Sacomani também... que também tinha aquele programa no SBT, então eu trabalhei com essa turma, era gente fera, assim, e era meu começo, eu era jovem ali. Você começou com os mestres aí da área, e tem uma coisa que você falou de música e publicidade, porque eu recordo, assim, né, da minha época de publicidade, o que a gente adorava, os jingles publicitários, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade de publicidade, um dos meus trabalhos foi ir conhecer uma produtora de som, para ver como se produzia jingle, spot, trilha. Você chegou a trabalhar com isso, não? Sim, então, na verdade, eu tinha esse lado musical, mas quando o Junior Lani, que era o engenheiro principal lá e produtor, ele trabalhava muito nessa parte de jingles e trilhas. E eu sempre falei que eu fiz música, mas eu não sou excelente virtuoso instrumentista. Eu toco violão, toco guitarra, mas nunca fui, né? Na verdade, até eu tinha problema na faculdade por conta disso. Eu era mais teórico. E eu gostava muito da publicidade. Então, eu parti muito para jingles e trilhas. Foi o que eu mais trabalhei ali nos estúdios, né? Passei, então, era campanha política, campanha de marcas. Cara, eu não sabia isso da sua história. Olha que louco isso. E porque assim, e é apaixonante, né, essa parte, eu pelo menos adoro essa parte que envolve jingle na publicidade, por exemplo, áudio na publicidade. Eu gosto muito de cinema,
Então, a gente assiste, por exemplo, eu sempre fui muito fã de Star Wars também, tem uma tatuagem Star Wars também. Quem não é fã de Star Wars, boa pessoa não né? Eu sou realmente, né? E aí eu acho interessante porque você vê o Steven Spielberg, ele sempre trabalhou com trilhas sonoras incríveis, você vê em todos os filmes dele. E aquilo me encantava. Então, eu acho que a música, ela tem um papel super importante na vida das pessoas, ela tem um papel muito importante em tudo, porque... inclusive hoje tem uns canais que o pessoal imita um filme, monta um filme, só que com uma trilha sonora diferente. Então pega um filme de terror, bota uma trilha sonora bonitinha. Você não sente medo, né? Agora ao contrário, pega um filme que não é terror, é um filme de comédia, bota uma trilha sonora de suspense, a pessoa fica com medo. Então a trilha sonora, ela faz parte da vida das pessoas. Então, tá vendo? Você achou que ia falar só de tecnologia aqui, né? De conectividade. Então, olha, o papo pra gente ficar aqui. Você falou do Steven Spielberg. Eu tenho um filme que eu adoro, que é Tubarão. E a construção do tubarão é toda em cima da trilha, né, cara? Em cima da trilha. Eu acho que um dos que eu vi nesses Instagrams que o pessoal monta a trilha era do Tubarão. Colocou outra trilha, comédia, aí muda o filme, né? Muda completamente. E é até legal, contando a história dele, que ele fala que ele não conseguia botar muito o tubarão porque não tinha tanto recurso, então ele usou a música para representar a presença do tubarão no filme, né? Muito legal. Bom, e aí depois da música você foi para onde? Então, fiquei durante muito tempo com música, ali foi dos meus 20 até os 30 anos praticamente nessa área. E aí entra essa outra paixão, né, que eu falo que é a tecnologia, porque aquela coisa que eu acho que eu convivia muito com meu avô, né, por parte materna, quando eu era criança. E eu ganhei, eu acho que o meu primeiro computador quando eu tinha, acho que uns 11 anos de idade. Que ano isso? Isso em 1990, mais ou menos. Bem início mesmo, hein? E era um computador, assim, que eu acho que uma tia minha trouxe da empresa que ela trabalhava. Ela falou, a empresa desfez e... Aqueles antigão mesmo, sabe? Deve ter sido um 286. Era antes de 286, porque depois eu sei que eu tive um 386 que eu mesmo montei. E isso eu tinha, sei lá, 13 anos mais ou menos. E aí, quando eu ganhei esse computador, eu aprendi a programar ali pro MS-DOS. Nossa, MS-DOS, o Lotus, cara. O Lotus. E eu olhava aquilo e falei, cara, eu adorei isso aqui. Então, a música e a tecnologia sempre estiveram muito presentes na minha vida. E quando eu tinha 17 anos, eu lembro que minha mãe me emancipou, porque eu queria abrir uma empresa. Aí entra a história de empreendedor, que eu queria abrir uma empresa. Eu falei, mãe, eu preciso abrir um CNPJ. Ela falou, você tá maluco? Eu falei, não, é porque eu vou vender computador. E foi. Vender computador? Vender computador. E aí, basicamente, nessa época, o que eu fazia? Eu ia na Santa Ifigênia, eu e um amigo, a gente comprava peças, montava computador e vendia. A gente vendia, fazia tipo um consórcio. E a gente tinha uma pessoa, um contato bem importante dentro do metrô, dentro dos sindicatos metroviários ali, e eles, na época era impossível, as pessoas não compravam computadores, eu estou falando 90 e poucos, né, um pouquinho antes de 2000, as pessoas não compravam tão facilmente um computador, um notebook como é hoje, nem tinha notebook naquela época direito, e a gente montava e fazia tipo um consórcio para eles, e a gente passou acho que uns 2 anos fazendo isso daí, e aí... Foi a sua primeira veia empreendedora? Foi a minha primeira veia empreendedora. Só que foi assim, você vê, mescla, né? A música, a tecnologia, sempre mesclou tudo muito essas duas partes. E aí, com música, e no caso, principalmente, jingles publicitários, foi quando eu entrei muito mais para a área de marketing mesmo. Fui gerente de marketing, diretor de marketing de empresas, principalmente no ramo do bem-estar. E aí entra, né, que eu te falei, né? Eu tenho essa outra... os caminhos, eu acho que são complementares na vida, porque a gente... pensa em algumas coisas. Eu fiz uma cirurgia recentemente, né? E eu tô super bem. E aí a gente pensa assim, né? A saúde é super importante. Durante muito tempo como empreendedor, como músico, enfim, né? Na área de tecnologia, na área de musical, eu sempre gostei de trabalhar muito, né? Isso acho que o papel, vejo acho que você... é nosso, né? Acho que é muito da nossa área, né? Todo mundo é meio workaholic, né? Workaholic. Só que eu sempre falei, cara, eu preciso cuidar da saúde. E eu tive alguns problemas de saúde, né? Já há 10 anos, e aí agora, corrigindo alguns problemas, eu falei, cara, eu preciso cuidar da saúde. Então, eu sempre tive envolvido ali na área de nutrição. Então, como eu era gerente de marketing de uma empresa de nutrição, eu
cuidava dessa parte, né, tanto tecnologia quanto publicidade, comunicação da marca, a gente fazia podcasts, fazia comunicação também. E aí eu junto esse outro lado, por quê? Porque ele é importante. Porque até hoje ainda tem uma agência, hoje a gente cuida muito mais de performance, de alguns canais diretos ali para eventos, principalmente nos expos, etc. Que é um negócio que eu gosto bastante. Então, você vê, junta tecnologia, junta conectividade, que a gente falou da internet para os eventos, e a publicidade. Eu acho que tudo tem muito a ver. Você falou de uma marca participante aqui que tem um DOH, né, aqui no prédio. Hoje eu vejo que está crescendo muito. A comunicação, ela sempre teve a ver com a tecnologia. Esses dias a gente lá na empresa, não lembro o que aconteceu, a gente ficou acho que sem internet lá na empresa. Acho que teve caiu a energia, ficou um tempo sem internet. E aí eu lembro que a gente tava olhando, eu falei, gente, vamos fazer igual a época antigamente. Falou, se fosse em 1200, a Tecnobi seria uma empresa de pombo correio. A gente colocaria o pombo correio para mandar a comunicação para outra pessoa do outro lado. Então, as coisas se conectam. Então, a comunicação, ela precisa da conectividade, ela precisa da tecnologia, né? Você estava falando desse E hoje DOH. é muito dependente, né, da internet, porque foi até engraçado uma vez, aqui, por algum lugar aqui, um caminhão passou e levou a fibra da Vivo. E a nossa rua inteira ficou sem internet. Todas as empresas desceram para a rua. E aí eram vários caminhões da empresa de operadora de internet, mas foi engraçado porque todo mundo saiu dos escritórios e foi para a rua, porque todo mundo estava dependendo da internet para trabalhar. Bom, e aí você tinha a tua veia de gerente de marketing, diretor de marketing de companhia, de empresa na área de nutrição. Quando surgiu a ideia da Tecnobi? Legal, a Tecnobi surgiu depois foi num TCC de um MBA. Eu fiz faculdade eu tinha feito música, né, como eu falei, bacharel em música, e mais pra frente eu fiz gestão comercial pela FATEC, que é uma faculdade que eu sou muito apaixonado, é uma faculdade pública aqui do estado de São Paulo, e que eu acredito que ela tem um viés muito forte, principalmente para a tecnologia, né, que é ela de tecnologia, e também para o empreendedorismo, né? Pouca gente sabe, eu acho que ela não se vende muito bem, até eu já propus lá para ajudar, mostrar mais do que ela faz. Mostrar mais do que ela faz. E aí eu fiz gestão comercial lá, com ênfase em marketing, e depois tinha um MBA, que por mais que seja público, ele é pago, porque o MBA ali, uma carga horária, acho que de 300 horas, 2 anos, e um MBA em tecnologia e inovação. E foi aí que deu a chave para a tecnologia de verdade. Esse MBA marcou minha vida, tanto que eu carrego amigos até hoje desse MBA. E ali, durante o TCC, eu estava trabalhando, prestando serviço para uma empresa que fornecia Wi-Fi para caminhões e ônibus. A gente estava montando um canal de comunicação e tudo mais. E nessa época, eu olhei ali o mercado, eu falei, cara, o mercado do marketing, da comunicação, trade marketing, live marketing, precisa muito de internet, precisa muito de Wi-Fi. Eu conhecia de tecnologia, tinha muito, mas não necessariamente da internet, do Wi-Fi, né? Apesar de eu entender de protocolos e tudo mais, né? Quando foi isso, eu cheguei lá para a empresa e falei, vou fazer um TCC, eu vou colocar um estudo de caso aqui sobre isso, tudo bem? Aí eu fiz um estudo de caso sobre a empresa e virou realmente um projeto, TCC, né? Que está lá até hoje, lá na FATEC São Paulo. E esse TCC virou uma empresa. Na época, com 2 colegas do curso, a gente falou, vamos fazer isso um negócio mesmo. Eu já tinha a agência, né, já cuidava de empresas de nutrição. Eu falei, vamos cuidar desse negócio também, porque eu acho que é um bom negócio, principalmente para as empresas que fazem live marketing, trade marketing, fazem comunicação outdoor, né, em geral. E foi aí que começou. Isso eu estou falando de 1990, não, 2018, não, 98 foi lá atrás. 2018. 2018. E aí você já tinha notado, vamos dizer assim, essa demanda, essa necessidade do mercado, porque principalmente hoje a gente não estava nem falando da pandemia que foi depois de 2020, mas já sentia-se essa necessidade de conectividade, principalmente em eventos, né? Seja para a equipe trabalhar, ou para transmissão, ou para os convidados, você já sentia essa demanda? Sim, dentro do estudo que foi feito ali do TCC,
nós percebemos que a demanda ela era muito grande. Você falou agora há pouco de fibra ótica. A fibra óptica ela é sensacional, ela é incrível. Porém, o Brasil ele é um país continental. Nós temos uma infraestrutura de fibra óptica gigantesca no mercado, que custou muito caro. O problema são alguns. Ela ainda não chega em todos os lugares. E talvez nem vai chegar, porque já existem tecnologias melhores. Melhores, né? Segundo, que não é que é melhores, né? Melhores que com questão mais atuais, custo-benefício. Custo-benefício. Melhor né? Custo-benefício ali, né? Entrega o igual, ou às vezes até melhor, com custo menor. E aí, ela tem esse problema. Você deu exemplo ali, bate um caminhão, caiu o poste, já era. E muitas vezes isso leva dias para arrumar, porque tem que vir prefeitura, pegar autorização, depois vem a empresa. Enfim, leva um certo tempo para as coisas se regularizarem. Para os eventos, principalmente, quando a gente fala de um evento de um dia, como é o caso, né, do prêmio, do prêmio, ou uma feira que é 2, 3 dias. Uma feira que é 2, 3 dias. Chegar essa infraestrutura lá para atender uma demanda emergente de alta densidade de tráfego ou de usuários, ela custa caro. Ela custa muito caro. E aí, com tecnologias sem fio, a gente consegue chegar da mesma forma, com redundâncias ainda, ter uma certa qualidade e você entregar ali o resultado final. E essa tecnologia, realmente, ela cresceu muito. Em 2018, haviam poucas empresas no mercado. Tanto que a gente começou ali, nem era Tecnobio o nome ainda no começo, a gente não sabia nem como fazer. A gente começou ali em 2018. Foi 2023 que eu percebi. Eu falei, cara, tem muita empresa hoje no mercado. Hoje tem muita empresa. Hoje, assim, a gente entende, assim, mais ou menos, tem umas 15 empresas que eu tenho mapeado, que inclusive a gente até pensou, eu já tive com alguns empresários do ramo, até pensamos em montar uma associação de empresas de conectividade. Seria muito legal isso, hein? É importante isso. Porque existe o telecom. O telecom é um mercado de gigantes. O telecom mesmo, você tem aí, né, TIM, Vivo, claro, que são as grandes conhecidas do mercado, mas você tem a Vero, você tem várias outras empresas menores, a Brisanet no Nordeste, várias outras. Só que são grandes empresas, são empresas bilionárias. Só que empresas de conectividade são empresas de ponta, que atende o serviço na ponta, ou seja, vai até o final do usuário entregando o serviço. Hoje existe, que eu falei, pelo menos 15 empresas que a gente conhece bem, já está acompanhando bem no mercado. Eu acredito que vale a pena, assim, ter uma associação, porque não dá para a gente concorrer com as bigs de... E até eu acho que para eventos, como você falou, de um dia, 3 dias, é até melhor ter essas empresas como a sua de conectividade, pela proximidade, o atendimento, do que você tentar pegar uma gigante que, para ela, aquele evento não é importante, não que o evento não seja importante, mas vocês entendem o que eu quero dizer. É muita estrutura para uma coisa pontual ali, né? Exato. A gente tem algumas dessas grandes que atendem eventos muito conhecidos. Por exemplo, a Fórmula 1 tem uma empresa que atende ali no Autódromo de Interlagos. Então, assim, que realmente... Porque é um contrato antigo, é um contrato que vale muito a pena para eles, né? Toda a visibilidade. É em troca de publicidade também, né? Então, tem essa troca ali. O Rock in Rio também tem esse tipo de parceria. O Rock in Rio e agora o The Town aqui em São Paulo. Agora, assim, em geral, realmente eles não têm interesse em pegar eventos, assim, atender na ponta. Eles podem até falar, ok, eu coloco um cabo ali para você, mas o atendimento é zero, não tem uma comunicação dedicada ali, né, no momento a momento. Até para você construir a rede ali que precisa ser feita. A infraestrutura interna, né? Exato. Então tem várias coisas assim que essas empresas não têm interesse. Agora, empresas de conectividade são o caminho para entregar esse serviço de ponta para uma demanda emergente, para uma demanda temporária. Na Tecnobio a gente fala assim, são demandas não convencionais. Então tudo que é não convencional é onde a gente pode chegar no mercado. Por exemplo, a gente atende algumas empresas de infraestrutura de mineração. Então elas montam infraestrutura para mineração no meio dos locais de mineração, né? São áreas remotas. Então tem containers, ali eles precisam ter rede conectada ali para câmeras, para monitoramento, tem uma área de trabalho ali, um espaço de trabalho para algum engenheiro, alguém, eles precisam, só que eles são em áreas remotas, e eles precisam comunicar tudo isso, precisa ter rede com segurança, firewall, etc. Então,
essa conectividade é a ponta, é entregar desde um link, um sinal que chega ali, quanto até mesmo o serviço monitorado que eles precisam. Legal. Bom, pessoal, a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo comercial e no segundo bloco a gente vai falar mais sobre a Tecnobi, conectividade, serviços e muito mais. Não sai daí que a gente volta já. Se você é produtor de eventos ou expõe produtos e serviços em feiras, exposições, congressos ou em qualquer ação outdoor, live marketing, trade marketing e ações promocionais, é crucial que tenham acesso à internet de qualidade. E é aí que entra a Tecnobi, principal provedor de acesso à internet outdoor do mercado, oferecendo serviços especializados para proporcionar a melhor conectividade multiponto via satélite, radiofrequência ou fibra ótica. Com a Tecnobi, você terá acesso à internet banda larga com a menor latência necessária para atender às suas demandas, garantindo uma boa experiência até em áreas remotas. Pensou em tecnologia e conectividade de acesso à internet para eventos? Pensou em Tecnobi. Conheça o Parabank, o banco que capacita todos, independente das limitações. No Parabank, a sua jornada é a nossa prioridade. Parabank, feito por e para PCDs. Junte-se ao nosso propósito e faça parte dessa jornada inspiradora. Baixe nosso app e abra sua conta digital gratuitamente. Estamos de volta com o programa ABC Com Entrevista, hoje falando aqui sobre conectividade, internet e muito mais com meu amigo Fábio Custódio da Tecnobi. Não sabia da veia musical, publicitária, olha quanta coisa legal pra gente falar nesse programa. Mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Tecnobi. A gente estava falando um pouco dos serviços de conectividade. Você comentou que a Tecnobi surgiu de um TCC. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Você já tinha a via empreendedora, já tinha um pouco da experiência de empreender, mas quando que foi, eu sempre digo assim, com aquele momento, aquela virada de chave que você falou, opa, a Tecnobi agora virou uma empresa mesmo, agora demos um salto. Qual foi o momento ali, depois do TCC, que você começou a Tecnobi, que você falou, opa, agora a gente mudou de patamar? Bonetti, é realmente uma boa pergunta, porque quando a gente começou o negócio, eu trabalhava, eu era executivo. Você tinha outras funções, coisas, né? E ficou durante alguns bons anos assim, na verdade, né? Tinha sócios e tinha uma pessoa que tocava a parte técnica. E acontece que em 2023, acho que foi no começo de 2023, eu não estava nem morando em São Paulo, eu morei um tempo em Minas, aí estava em São José dos Campos. Tudo a trabalho, nessa correria, né? Tá numa empresa ou outra. Eu vi o mercado crescendo, e aí que eu vi que realmente surgiram várias outras empresas, a demanda estava alta, e como a gente tem esse lado do marketing, né? Então a gente acompanha ali buscas, né? A gente tem link patrocinado, então a gente sabe o quanto está aumentando a pesquisa, a procura, a demanda, né? Pelo tipo de serviço. E eu falei, cara, esse negócio precisa crescer. Na ocasião, eu tentei achar um outro sócio técnico para tocar a linha de frente aqui, né, da operação, enquanto eu estivesse fazendo as outras coisas ali. Porém, não foi algo tão fácil, não é tão fácil achar sócio. Você até tenta no mercado, você até vê, às vezes, até mais fácil achar investidor do que um sócio ali na operação. E às vezes até quem entenda de tecnologia, né? Que eu brinco, achar um programador, tecnologia é bem difícil. É bem difícil mesmo. E aí, como não aconteceu, eu falei,
em algum momento, falei, cara, eu vou voltar para São Paulo. Tava cuidando de outros negócios ali no marketing, de empresas de nutrição e de fitness, como eu falei. E eu falei, vou para São Paulo, vou manter alguns contratos, algumas coisas, porém, vou deixar mais de lado. Eu vim em começo de 2024 para São Paulo. E aí comecei a tocar. E aí isso é apaixonante, né? Porque quando você tá ali no dia a dia da operação, você vendo a coisa acontecer, você começa a pensar bem. Falei, pô, é legal isso daqui. Dá trabalho. Sim. Né? Você falou da virada de chave. Né? Na Endeavor, eles falam muito sobre o Day One, né? Tipo, Sim. Qual dia que se virou a chave. Eu acho que eu não consigo identificar qual foi o meu Day One pensando nisso, mas eu acho que talvez seja o dia que eu cheguei, a gente pegou uma sala nova, né? Porque até a questão da pandemia, tinha umas pessoas trabalhando em home office, a gente estava ali na Vila Mariana, em São Paulo. E aí, na sala nova, foi aqui no Ipiranga. E eu entrei na sala, aquela sala vazia, eu falei, puta, a gente precisa montar isso daqui. Tem o escritório, tem a parte do laboratório, né, a parte técnica. E eu acredito que foi ali que eu pensei, falei, isso vai virar um negócio maior, né? E é recente, eu tô falando isso aí em 2024. A pandemia movimentou muito, porque teve aquele crescimento das lives, as empresas. A pandemia acabou impulsionando, de certa forma, o teu negócio, ou o negócio das empresas de conectividade? Eu acredito que impulsionou, sim. Mas no primeiro momento foi difícil, porque eu lembro que no primeiro momento a gente tinha contratos, que muitos foram encerrados, porque a maioria estava... Porque os eventos acabaram, né? Os eventos acabaram. E aí, no primeiro momento foi muito ruim. Também teve uma quebra de sociedade, então foi um momento porque cada um precisava tomar alguma decisão, Sim. alguma coisa da vida. Então, ali no começo, ali 2020 para 2021, teve algumas mudanças. E praticamente ficou um ano e pouco parado. Porém, depois, com essa questão de lives e com eventos híbridos, eu acho que foi o que alavancou. E foi aí que eu acredito que surgiram muitas outras empresas no mercado, porque enxergou realmente que o evento hoje, ele não é algo nem presencial e nem remoto, ele é híbrido. Ele é híbrido. Todo evento ele tem que acontecer, né? O caso do prêmio. Hoje é difícil você imaginar um prêmio que não tenha conectividade, seja pro visitante que está lá ou para alguma transmissão, você precisa disso, né? Você precisa. Já fizemos vários eventos, por exemplo, aqui trabalha muito com influencers, né? Então, fizemos eventos para influencers em que, dependendo do local, né, não funciona direito a internet do celular. E a coisa mais importante para o influencer é ter o celular. Ter o celular ali. Então, já participamos de vários focados nisso. Então tem muita coisa hoje que acontece de forma híbrida e eu acredito que realmente cresceu o mercado, a demanda está mais alta. Só que eu falo que a Tecnobi ela não atende só o mercado de eventos. Até a gente destrinchou lá, hoje nós estamos fazendo um... Até ia te perguntar, quais são os serviços da Tecnobi? Hoje a gente fala que a gente entrega soluções de conectividade. Nós nomeamos ali alguns tipos de soluções, porém, inclusive, é que eu quero até comentar, nós estamos fazendo um programa de mentoria junto à Rice University do Texas, dos Estados Unidos. São 5 alunos de um MBA lá, junto a sua orientadora, estão fazendo um estudo de caso da Tecnobi aqui no Brasil. Legal. E a gente está com eles agora desde abril. E em junho eles vêm presencialmente, vão passar uma semana com a gente aqui, fazendo toda essa estrutura junto conosco. E o mais interessante é que a gente está classificando melhor os nossos serviços e classificando quais são as verticais que a gente atende. E nós mapeamos 16 verticais. Eventos, está envolvida com 3, 4, que é eventos, o live marketing, expos, né, a área de cenografia, montagem de cenários, cenografias. E a gente atende outras áreas, né? Então, por exemplo, a gente atende pessoal de infraestrutura, construtoras, até a MB Gucci a gente já atendeu, uma construtora aqui da região, bem conhecida. E a gente atende várias empresas na área de mineração. Então, o mercado da Tecnobi hoje, ele saiu muito do mercado de eventos. Eventos ainda representa bastante para a gente. Eu acredito que está em torno de quase 50%. É um pouco menos de 50%, que é muito. Porém, eu acredito que nos próximos anos a tendência é cada vez também equilibrada. Diminuir mais e ir para outras verticais. Não que a gente vai deixar de atender, pelo contrário, a gente vai continuar atendendo. Só que a nossa ideia para o futuro, até eu estudo junto com a Rice University, passar a atender o mercado, inclusive atendendo as empresas
que poderiam ser nossas concorrentes. Porque como nós trouxemos outra tecnologia, tanto de hardware quanto de software, para monitoramento de rede, a gente quer atender algumas empresas que atendem, que hoje fazem como nós no mercado. E uma coisa que você falou é importante, porque, por exemplo, até mesmo aqui na nossa comunidade, a gente tem muitas construtoras que montam plantão de vendas, os estandes, que precisam também de internet, shoppings, ou empresas que fazem alguma ação de live marketing dentro do shopping, precisa de uma internet específica, porque contar com a internet do shopping não funciona. Mas, ainda falando da parte de eventos, como contratar internet para eventos? Porque muitas vezes quem está vendo a gente aqui ou vai participar de uma feira, ou vai fazer um evento proprietário. O que ele tem que olhar na hora de contratar internet para eventos? Legal, Bonetti. A primeira questão não conte com a internet do local. Isso acho que é o mais importante. Você sabe muito bem. Eu já aprendi isso muito bem. Já aprendeu, mas muita gente não sabe. Às vezes tem gente que acredita que funciona. E qualquer espaço de eventos, hotéis... o hotel tem. Não, mas dá horários de pico de todo hotel lá, ele não vai suportar a demanda que você tem. Porque o tráfego de internet, eu falo para as pessoas, eu sempre associo que a internet, ela é invisível. Ninguém vê. Você vê lá a telinha do seu computador ou do seu celular, mas ninguém vê. Porém, existe um tráfego de dados ali. É como se fosse uma estrada. Imagina aqui a Imigrantes, ou Anchieta aqui, pré-feriado, pré-carnaval. Vai lotar. Vai lotar. E aí fica lento, né? Ou fica realmente congestionado demais. O mesmo funciona num ambiente de internet de algum local. Então, às vezes, o local ele tem uma internet, mas talvez não é uma internet que vai suportar a demanda que você precisa ali. Então, nunca conte. Mas o meu tráfego vai ser baixo. Ok, mas pelo menos uma redundância é importante. E você também não sabe qual é o tráfego dos outros, né? O seu pode ser baixo, mas os outros podem congestionar a sua estrada que você está ali, né? Você está ali. Isso é o que acontece muito em hotel. Porque às vezes o tráfego que a pessoa vai usar, não, é só para um credenciamento, vai ficar uma pessoa ali no notebook, 2, 3... Mas, de repente, chega no horário que o hotel está lotado, os espaços... Estou dando exemplo de hotel, mas Sim. Vale para qualquer outro espaço, shoppings, etc. Acaba não funcionando direito e congestiona o seu acesso ali também. Então, nunca conte com a internet do local. Pelo menos contrate alguma redundância. Por mais que talvez o local tenha, fala, não, acho que vai funcionar. Contrate alguma redundância. A gente vê muita gente que nos procura, às vezes, na emergência. E é emergência mesmo, é do tipo, o meu evento é amanhã. Hoje. Né? Muita gente fala assim, o meu evento é hoje, a gente acabou de montar a estrutura lá e vai falhar. Então, assim, isso é desesperador. Então, quanto mais os produtores de evento, as pessoas envolvidas na produção, na técnica do evento, entender que é preciso ter uma demanda de internet, vai ter uma demanda de internet, contrate alguma empresa de conectividade. Não é tão caro quanto se imagina. Antes era muito mais caro. Eu confesso que realmente com as tecnologias hoje a gente conseguiu reduzir bem o preço. E compensa, ajuda, porque um evento hoje sem algum sinal de internet não serve. Então, não conte com o local, busque pelo menos uma demanda alternativa e entenda a infraestrutura. É importante a pessoa entender o que ele vai utilizar. Porque... Por exemplo, quando antes se contratava muito o link dedicado de fibra ótica temporário. Primeiro que fibra óptica dedicada, mesmo que seja permanente, ela é cara. Não sei se vocês têm aqui no prédio, mas normalmente os locais que tem, sabe que o custo é muito mais alto do que um custo de uma internet banda larga normal, né? De uma fibra óptica normal. Ela é muito mais cara. Quando você fala uma infraestrutura temporária, o que acontece? Ele tem que ir lá no poste, ver se tem algum ponto disponível. Se não tiver, ele vai ter que montar. Por isso que tudo custa muito caro, até trazer até o seu local. Então, a fibra óptica ela é importante, mas tem outras vias, tem outros caminhos. Hoje, a gente tem muito FWA. É isso que eu ia te perguntar. O que é essa tecnologia FWA? O FWA, ele é uma tecnologia que é muito empregada na Europa, na China também. Agora, os Estados Unidos cresceu muito, acho que nos últimos 3 a 4 anos, que ela é a sigla de Fixed Wireless Access, um acesso fixo sem fio. Ele é como se fosse um ponto fixo, como se fosse um ponto cabeado,
porém ele está conectado a uma ERB, né, uma torre, né, uma estação rádio base. Dessa torre, ele está conectado diretamente nessa torre. Ele conecta para esse aparelho. Existem dois tipos de FWA. Existe o FWA que ele pode ser compartilhado e existe o dedicado. Hoje, o compartilhado ele funciona tal como um celular. Então ele pode funcionar diretamente como se fosse um SIM card, né, um chip de um celular normal. O dedicado ele tem uma APN privada. Ele tem um canal, como se fosse um caminho privado para trafegar aquele dado. A gente fala que hoje a Tecnobi trabalha com esse canal privado, porque é como se fosse assim, é como a gente fala, a estrada da internet a gente não vê. Eu dei exemplo ali, a estrada porque ela é invisível. Então, a pessoa não vê, mas esse caminho, ele é um caminho como se fosse... a Anchieta Imigrantes está lotada para descer a serra, mas tem uma outra via ali privada que eu posso utilizar. Então, esse é o caminho do FWA. E hoje é muito confiável, principalmente aqui na Grande São Paulo. A gente fala de das melhores redes que tem. As redes hoje são proprietárias das grandes empresas, obviamente, sempre tem algum contrato envolvendo, principalmente a Vivo, a TIM, a Claro, mas essas empresas, elas sublocam espaços, elas sublocam tanto o IP, protocolos de IP lá dentro, o IPv6 e IPv4, quanto elas sublocam o espaço na antena. Então, tudo isso, existem contratos sendo gerados. Cresceu muito o mercado de MVNO, que são empresas de operadoras virtuais. Por exemplo, a Vesa TV pode montar uma operadora, né? Hoje... Não sabia, olha só. Pode montar uma operadora. E tem várias empresas montando, acho que o Nubank montou uma operadora, tem a dos Correios. Então, todo mundo pode montar. Até a gente na Tecnobi, a gente está pensando nisso, talvez montar uma operadora também, né? Existem possibilidades grandes hoje de mercado, você contratando infraestrutura dessas empresas. Isso facilita. Então, quando a gente fala de contratar, hoje o mercado cresceu muito, as possibilidades são muito, muito amplas. E tem uma coisa que eu acho que é importante, que é, pelo menos para nós que fazemos evento, que é vocês também darem um suporte, vamos dizer assim, da criação e da gestão das redes. Então, essa rede é só para a equipe de transmissão, essa rede é para a equipe de produção que está fazendo o credenciamento, essa rede para os convidados. Porque quando você não tem esse contato próximo, não tem, por exemplo, a equipe da Tecnobi ali, você não consegue fazer essa divisão e aí até mensurando quem que vai precisar de mais banda. Eu acho que isso para um evento é muito importante. E vocês também levam uma série, vamos dizer assim, de tecnologias, rádio, satélite, que são a redundância, que é para o teu evento não falhar, porque o teu evento não pode falhar. Eu acho que isso também são pontos importantes, né, na hora de você contratar, porque faz uma diferença até na informação que está trafegando nessas vias, né? Sim. Bonetti, você falou algumas coisas importantes. A infraestrutura dentro do evento era super importante. Aí, pensando no que a pessoa deve solicitar quando precisar de uma internet para um evento, ela entender qual é a demanda dela. Então, por exemplo, se ela ligar para uma empresa e a empresa simplesmente falar assim, fica tanto. Ela fala, eu vou ter um evento ao dia, eu preciso de internet lá. A pessoa só fala, fica tanto, sem entender o que ela vai usar. Então, normalmente, na Tecnobi, a gente pede a planta do evento, aonde as pessoas vão estar, onde vai estar a equipe de audiovisual, né, que vai fazer a transmissão, onde vai estar o staff que vai fazer o marketing e tudo mais, onde vai estar o credenciamento. Então, normalmente, a gente tenta entender a demanda total do evento para posicionar os rádios, os access points, né, no local certo, para que tenha internet exatamente, o sinal de internet naquele local certo que a pessoa precisa. Muitos casos hoje, para transmissão principalmente, nós utilizamos muito mais o acesso cabeado. Por quê? Dentro de um estúdio, a gente está aqui dentro de um estúdio, tem muita interferência. Aqui a gente está falando de radiofrequência... Microfone, luz, um monte de... Tudo interfere. Tudo, né? Interfere. E mesmo aqui é um ambiente bem gerenciável, porque é um ambiente proprietário. Se você está num ambiente fora, externo, que você contratou ali para aquele dia, toda aquela infraestrutura veio de uma vez, né, montou o cenário, montou a tecnologia ali, você não sabe as interferências que vão ocorrer. A gente pega casos de clientes que montam... uma das nossas verticais que a gente atende é o pessoal de cinema, né? Então, a gente tem algumas empresas como a Gulani, outras que contratam com a gente, a O2 Filmes. Eles montam um cenário num ambiente, um galpão fechado lá. E eles precisam montar a infraestrutura ali, para as equipes trabalharem.
Na hora que você monta aquilo, pega um prédio, daqueles prédios antigos, antigas fábricas, que eu acho que a coluna é quase 1 metro de parede, assim. É uma interferência gigantesca, tem muito ferro dentro, né? Ou prédios espelhados também acontece isso. Então a gente vê que montar uma infraestrutura adequada ali dentro, entendendo a necessidade do cliente, aonde vai se posicionar, como que vai precisar, onde vai precisar de cabo, onde não vai, a gente consegue entregar um serviço com excelência. Bom, muito legal. A gente está chegando no final do nosso segundo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para o último bloco para conhecer um pouco mais sobre o Fábio e o futuro da conectividade. Não sai daí, a gente volta já. Se você é produtor de eventos ou expõe produtos e serviços em feiras, exposições, congressos ou em qualquer ação outdoor, live marketing, trade marketing e ações promocionais, é crucial que tenham acesso à internet de qualidade. E é aí que entra a Tecnobi, principal provedor de acesso à internet outdoor do mercado, oferecendo serviços especializados para proporcionar a melhor conectividade multiponto via satélite, radiofrequência ou fibra ótica. Com a Tecnobi, você terá acesso à internet banda larga com a menor latência necessária para atender às suas demandas, garantindo uma boa experiência até em áreas remotas. Pensou em tecnologia e conectividade de acesso à internet para eventos? Pensou em Tecnobi. Conheça o Parabank, o banco que capacita todos, independente das limitações. No Parabank, a sua jornada é a nossa prioridade. Parabank, feito por e para PCDs. Junte-se ao nosso propósito e faça parte dessa jornada inspiradora. Baixe nosso app e abra sua conta digital gratuitamente. Estamos de volta com o programa ABC Com Entrevista, nesse super bate-papo com o Fábio da Tecnobi. A gente está deixando aí para você o Instagram, o site da Tecnobi, para você conhecer um pouco mais durante o nosso bate-papo. Fabião, você falou muito aí da conectividade, né, da importância disso para os eventos. Na sua opinião, qual que é o futuro da conectividade? Porque eu imagino que deve estar saindo coisas novas a todo momento, estudos de tecnologia. Qual é o futuro disso? Aonde a gente vai chegar, hein, com isso? Bom, primeiro, o futuro, eu sou bem otimista com o futuro, né? Apesar de... Tem gente que não é tão otimista, mas eu sou otimista, principalmente no que tange a parte de tecnologia. Quando a gente começou os estudos da Tecnobi, né, que eu falei em 2018, não se falava de internet via satélite. Hoje, ela é uma verdade. É uma verdade, tá aí. Tá aí. Inclusive, não existe, né? Todo mundo fala da Starlink e tudo. É uma Big Tech, é uma grande empresa, e não é a única. Já tem um projeto da Airbus, que vai surgir também de internet via satélite. Tem o Kuiper, que é da Amazon também, que já está rodando já em alguns países. Tem empresas chinesas, enfim, tem várias empresas envolvendo aí. Então, a gente vai ter um mercado grande aí de internet via satélite. E o que é mais interessante é que o satélite, ele não é só para conectar, não é só para levar a internet. Até a gente brinca lá, né? Hoje a Tecnobi se credenciou para ser uma das parceiras da Starlink no Brasil. Nós e algumas outras empresas. Nos Estados Unidos tem mais de 300 empresas parceiras. Até porque a Starlink ela não atende o B2B, ela só atende B2C. Né? Ela tem uma política de mercado em todos os países que ela só atende o B2C direto. Para um serviço mais dedicado, B2B, ela atende através de parceiros. E assim, então tem várias empresas se credenciando aqui para logo em breve, né, serem credenciados oficiais aqui da Starlink, mas ela não é a única empresa que atende o satélite. A gente fala até que é interessante porque o mercado da Starlink,
ele não é um mercado só de levar a internet para as pessoas. Vai ter muitas coisas envolvidas ali, com dados, com geração de documentos, com geração de publicidade. Vai ter muita coisa envolvida com o satélite nos próximos anos. Então, eu acredito que um dos principais caminhos é o satélite. Tem um caminho interessante hoje, que é a internet via laser. Laser? A Google patrocinou uma empresa indiana que já está rodando muito bem lá, e a Índia tem um problema de infraestrutura gigante. O Brasil tem problemas, né? Mas a Índia tem muito mais, é bem maior do que o Brasil. E tem uma empresa indiana que trouxe internet via laser. Qual que é a diferença do laser para as outras tecnologias? Ele é muito mais rápido, ele consegue atingir velocidade de até 5 terabytes, então assim, a gente ultrapassa os gigas, né? E ele consegue conectar com quilômetros de distância com essa velocidade. Então a gente está falando de um ponto A para um ponto B, dependendo 5 quilômetros de distância. Isso significa que você não precisa colocar muitos cabos, você economiza muito em cabos. É um poste e é um laser conectando multipontos, que a gente chama. Essa é uma tecnologia que vai vir com muita força. Pode ser uma grande parceira também para as empresas de conectividade aqui no Brasil e tudo mais. E a Google é dona hoje dessa empresa. Ela comprou essa empresa e está investindo nesse mercado. Então a gente vê muitas coisas que estão acontecendo. A própria Starlink já lançou o celular conectado diretamente com a SpaceX, né? Então tem muita coisa, acho que, para o mercado que vai acontecer. Inclusive, um pouco do que você está fazendo com essa Universidade do Texas é para a Tecnobi ver essas verticais e o serviço já pensando nesse futuro. Já pensando nesse futuro. Quando nós recebemos a proposta da universidade, primeiro a gente não acreditou, falou, o que uma universidade dos Estados Unidos quer fazer aqui com a Tecnobi? E depois que nós vimos, não, realmente é algo muito sério, eles querem, né, enxergaram ali na Tecnobi uma oportunidade. Quando nós tivemos a primeira conversa, eles falaram, o que para vocês seria interessante? Eu falei, trazer a Google para próximo da gente, para, por exemplo, um projeto desse de internet via laser. Trazer a Starlink para próximo da gente, né? Que a Starlink, inclusive, a sede é ali próximo da universidade, né? Então, a gente consegue fazer algumas conversas aí com esses mercados. E tem muita coisa também interna, né? Então, a gente tem empresas... grandes empresas já há muito tempo já contratam, usam infraestrutura Cisco no mercado, que é realmente fenomenal. Porque a rede, ela também precisa ter firewall, ela também precisa ser segura. Ser protegida, né? Ser protegida de ataques. Muita gente não sabe, mas o Wi-Fi da casa da pessoa pode ser invadido, e facilmente. Não é tão difícil. Uma das matérias que eu tinha no MBA era justamente sobre segurança de dados. E segurança de dados é algo que hoje a gente não se preocupa muito, mas é essencial. Imagina, por exemplo, um evento, né? A gente estava falando de eventos agora no último bloco. Imagina um evento, você tem lá uma área de credenciamento, que você tem LGPD, e você tem lá, sei lá, milhares de participantes entrando ali no evento. Imagina se os dados ali estão sendo roubados ali. Né? E vou te falar assim, é muito fácil, porque poucas empresas se preocupam com isso. A Tecnobi tem um lado de estudo disso sobre a segurança dos dados. Então, até pela LGPD, você tem que proteger o que está sendo trafegado ali. Então, acho que o futuro, realmente, eu vejo um lado positivo, mas a segurança de dados ela é realmente importante. Eu tive o meu celular roubado há um mês atrás, na porta do Expo Center Norte, por exemplo. E ali eu até falei com o policial ali na frente, ele falou, aqui é todo tempo. Todo tempo. Porque os ladrõezinhos aproveitam ali, né, as pessoas ali. Imediatamente eu fui, consegui bloquear meu iCloud, bloquear tudo, porque o mais importante para mim, eu tenho seguro, então o celular eu recuperei, né, depois o valor. Porém, os dados eram as coisas mais importantes que eu tinha. Então, você tem dados bancários, você tem conversas com familiares, conversas de negócio, você tem e-mails, né? Você tem coisas que são restritas. Então, a proteção de dados, eu acho que é um grande futuro, inclusive para empresas investirem. Né? A Tecnobi se preocupa com isso, procura uma vertical aí com um braço de segurança. E eu acredito que vai crescer muito ainda esse mercado de segurança eletrônica. Bom, agora a gente vai chegar estamos chegando quase no final do nosso programa, a gente chega num momento que eu falo que é um ping-pong, um bate-papo, pra gente conhecer mais o Fábio, ser humano, né? Não só do empresário, mas também do ser humano, beleza? Eu vou te fazendo uma pergunta, você vai respondendo de bate-pronto. Um livro.
Os Segredos da Mente Milionária. O que tem esse livro de bom? Ele fala sobre princípios que eu sigo muito o budismo, né? Então, ele fala muito sobre princípios que tem gente que fala assim, é coisa de coach. Não, esse livro já é bem antigo. Antes de existir a palavra coach, ele já existia. E não é a questão de milionário que a pessoa fala de milionário de milhões em dinheiro, né? Mas milhões de coisas para sua vida, para você melhorar na vida. Tudo na nossa vida começa com aquilo que a gente sente. Então, aquilo que a gente sente vai mudar aquilo que a gente pensa. Aquilo que a gente pensa vai mudar aquilo que a gente faz e fala. E que vai mudar, no final, os nossos resultados. Então, esse livro, resumidamente, ele mostra isso. Isso tem muito a ver com o budismo também, que eu sigo muito. Então, eu acredito que as pessoas devem tomar cuidado, né? Nesse livro ele fala isso, ele foca muito nisso. Toma cuidado com aquilo que você sente, antes daquilo que você pensa. Ah, mas eu não consigo mudar o que eu sinto. Consegue. Muda o ambiente, muda as pessoas, muda o que você está fazendo para você se sentir melhor. Então, mindfulness hoje, tem várias metodologias que as pessoas conseguem aplicar. Meditação, né? Que muita gente acha que a meditação é algo transcendental. Não, meditação é algo mais íntimo, é seu ali, né? Então, eu indico muito o Segredos da Mente Milionária. Bom, você gosta de cinema? Um filme? Pô, tem muitos. Mas eu acho que um filme que eu gosto muito é A Origem. Acho que em inglês ele chama The Inception, do Christopher Nolan com o Leonardo DiCaprio. Esse filme, ele traduz muito para mim o que é tecnologia e o que é a vida das pessoas. E também tem um pouco a ver com o livro ali, porque ele entra no fundo do sonho das pessoas para entender como um sonho pode mudar a ideia de uma pessoa. Na verdade, não é um sonho, é como você inserir, por isso que é The Inception, você inserir uma ideia nova na pessoa através de um sonho. Porque a nossa mente, ela continua trabalhando, né? Quando a gente sonha. Eu gosto muito desse... É um filme antigo, mas deve ter por aí nos streamings. Uma série? Também tem muitas, mas vamos lá. Uma série... Ted Lasso. Ted Lasso. Uma viagem marcante? Tiveram várias, mas eu vou falar um que eu já fui 2 vezes e eu vou mais. Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O que tem de legal lá? Eu adoro a natureza, adoro cachoeira. Uhum. E lá, primeiro, que é gigante, é um parque nacional. Então, ele é realmente gigante. Fica ali em Goiás, ali próximo de Brasília. Então, para quem vai por Brasília... É um lugar que muita gente chama que é místico. Tem lá o Paralelo 14, tem muita gente que gosta desse lado místico. Mas assim, eu vou lá para me conectar com a natureza. Eu gosto muito. Muito legal. Um case marcante aí desses milhões de eventos que vocês fazem, um monte de coisa, um case marcante ali, um trabalho, um projeto marcante. Eu posso dizer que o Prêmio ABC ele é um case bem marcante, porque primeiro que é um desafio. É bem corrido, né? É bem corrido. Dias antes do evento eu tentando falar com vocês. É desafiador. É desafiador. Eu entendo tudo isso. E por isso que às vezes eu quero entender mais o evento. Né? Quanto mais inserido a gente tiver ali pra gente é melhor. Mas eu gosto de participar assim do Prêmio ABC. Foram 2 anos que a gente participa. Eu sei os desafios que tem, eu sei a correria que tem. E é gratificante estar ali. Eu, pessoalmente, eu não consigo estar em todos os eventos que a gente participa. Tem muitos muito bons, mas eu gosto do Prêmio ABC. Mas a gente tem um que é muito, muito importante também, que são os eventos regionais da APAS. Muito legal. A APAS, ela é um parceiro nosso. Eu sou muito grato ali de participar com eles dos eventos regionais. Uma marca? Olha... Não pode falar as marcas aqui? Pode, é pra falar, pô. Tem muitas marcas que eu sou fã, assim. Uma delas eu posso dizer que é a Apple. Eu tenho tudo da Apple. Quando eu assisto, já assisti várias vezes aquela entrevista do Steve Jobs falando dos pontos. Aquela entrevista não, quando ele vai em Harvard lá, ele fala dos pontos. A história que ele aprendeu a caligrafia. E isso, aprender aula de caligrafia fez ele entender o design para a Apple ser o que ela é hoje. Eu acho isso chocante. Uma campanha publicitária que te marcou?
Uma campanha aqui, um filme, uma campanha publicitária que te marcou. Tem várias porque eu amo publicidade e trabalhei com isso. Mas eu acho que a do Bombril é a que mais marcante, assim, do garoto da Bombril ali, eu gosto muito. Você assiste TV? Você gosta de TV? Eu gosto. Hoje eu assisto mais streaming, mais séries, né? Mas eu ainda assisto um pouco de TV. Mas tem algum programa de TV antigo que você não deixava de assistir? Fala, esse programa eu não perdia, ou atual? Tem um programa antigo. É o programa do Serginho Groisman antes, que era o Programa Livre. Programa Livre. Na época, era mais jovem ali. A gente adorava, né? Pô, era muito legal, as bandas, a música. Até hoje o Serginho Groisman, ele realmente, eu gosto muito dele. Soube se reinventar, né? Soube se reinventar. Um ídolo, uma referência, alguém que te inspira. Como empreendedor, empresário, comunicador. Tem também várias pessoas. Eu posso dizer que um deles que é recente aí a história, até por conta da série do Ayrton Senna, mas eu gostaria de falar do Silvio Santos. Porque a gente está falando de comunicação. Para mim, ele é o maior comunicador da história. Teve Chacrinha, que óbvio, mas né? eu também acho o Silvio Santos fora da curva. E ele conseguiu envolver tudo. A comunicação, a família, o empreendedorismo. Eu gosto muito dele. Fabião, se eu for te convidar para jantar, o que você gosta de comer? Eu gosto de massa. Massa? Comida italiana? Comida italiana. Pô, então já estamos bem. Um hobby? Um hobby para mim é correr. Correr? Corrida de rua. Você também do mundo fitness, né? Eu não sou tão fitness, mas eu gosto. Eu acho que a corrida, eu moro ali próximo ali do Museu do Ipiranga. Adoro correr ali, eu acho que gratificante demais. Que recado você daria para um jovem empreendedor? Boa pergunta. Às vezes eu fico perguntando o que eu faria de novo. Se eu teria falado para você lá atrás. Para mim lá atrás. Assim, o filme do Rocky, tem uma cena dele, que eu acho que é o Rocky 3, que ele fala com o filho dele. Isso. Que ele fala assim, a vida vai te dar porrada, ela vai te jogar para baixo. Eu sou muito realista com essas coisas, sabe? E não dá para desenhar o mundo perfeito. O mundo perfeito não existe, né? Acho que até tem uma frase assim, né? No mundo das ideias, o mundo é perfeito, né? Não lembro de quem é essa frase, mas existem, assim, muitos problemas, muitas dificuldades, e eles vão surgir. Não ter medo delas. Eu acho que, assim, e a cada dia elas vão ser piores. Acho que o mundo que a gente vive hoje, né, e tão dinâmico, tão rápido, numa velocidade muito maior do que era, por exemplo, na nossa época da década de 80 e 90, até pra gente se adaptar a isso, né? É muito difícil. E vai ser difícil. E o mais interessante é que, assim, a cada conquista que você tem ali uma serotonina, tem coisas boas que surgem em você. Eu acredito que você conquistar essas pequenas conquistas e esses pequenos desafios, que na hora pode parecer muito grande, mas depois você vai olhar para trás e falar, nossa, que lá eu passei tranquilo, né? Eu fiz uma cirurgia recente de pedra na vesícula e eu não gosto de fazer. Pô, você vai fazer uma cirurgia ali e tudo, hein? É ruim, mas só de pensar que agora tô livre de um mal que tava ali... Pô, foi fácil ter feito, Foi fácil ter feito, né? Então, poderia ter feito antes até. Então, assim, cada dia no empreendedorismo você vai ter desafios. Vão ser grandes. Mas, assim, continue, tente, né? Eu acho que o mundo, ele é feito de pessoas que tentaram, que continuaram tentando. Essa história lá da General Electric, né? Que descobriu a lâmpada, né? E foi a história do 14 bis, né? Teve a história de muitas pessoas, da Amelia Earhart, que é a primeira pilota mulher que atravessou o Atlântico. Enfim, você vê histórias de pessoas que não desistiram. Foram lá, tentaram. Desafios vieram e continuaram. Pra gente finalizar, conectividade é? Boa pergunta. Nossa, pegou de surpresa aqui. Eu ia falar conectividade é tudo, porque... Acho que eu falei era isso, conectividade é tudo, porque sem conectividade hoje você não consegue fazer nada. Eu falei da Chapada dos Veadeiros agora há pouco, eu gosto de ir lá, eu gosto de me desconectar, é o local que eu vou me desconectar, mas hoje tudo você faz estando conectado.
Não tem jeito, né? Não tem jeito. Bom, Fabião, quero agradecer demais a tua presença aqui, aprendemos pra caramba, também agradecer a parceria nesses últimos 2 anos, espero que a gente renove a parceria para este ano também, é muito importante, né, ter internet no seu evento, ou em alguma ação que você faça, numa loja temporária, num stand de vendas, enfim, como o Fábio falou, conectividade é tudo, a gente precisa e deve estar conectado, os nossos consumidores, os nossos clientes querem estar conectados. Fabião, obrigado pela tua presença, pela parceria, pela trajetória, tão pouco tempo, né, 2018, mas tão importante, já crescendo muito. Parabéns, obrigado por ter vindo aqui, viu? Bonete, eu que agradeço todo o time ABC aqui, vocês realmente são fantásticos. Parabéns pela VESA, né, por tudo que vocês têm feito e realmente é uma honra pra gente estar aqui, valeu demais. Bom, muito legal e agradeço você que esteve com a gente aqui mais essa semana conhecendo um pouco da história do Fábio, da Tecnobi. A gente deixou aí o site, o Instagram para você poder seguir, conhecer um pouco mais da Tecnobi. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais do mundo dos negócios, do empreendedorismo multissetorial. Obviamente a gente puxa a sardinha para o mercado de marketing e comunicação, que é um pouco aqui da nossa área, né, no nosso expertise, trazendo um pouco dessas histórias que podem inspirar você e te dar aí alguns insights para que a sua empresa precisa. Legal? Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até lá.